profundamente Josué fez foi dar esse conselho: Josué, você precisa ser forte, corajoso, porque o desafio que vier, que vai vir diante de você, é muito grande. Moisés, ele teve todos essa força. Moisés, ele venceu, ele foi firme diante daquele povo, e Josué agora precisava ser firme também. E quando a gente vê o que a palavra do Senhor, que Deus disse a Moisés, a partir do versículo 14, do 14 ao 17, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, para que eu lhe dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. E o Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer, e então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. E eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Olha só o povo, a herança que Josué ia receber. Um povo que iria se rebelar, e Deus chamou ali Josué, já colocou e falou: Moisés, olha, vai acontecer isso, e eu preciso de um homem como Josué para poder ser recebido. E ele já tinha dito para Josué: seja forte, seja corajoso. Josué ia liderar um povo completamente insatisfeito com a situação, porque o povo saiu do Egito com a esperança que entraria numa terra que iria manar leite e mel, e que eles iam ter uma vida melhor do que a que eles tinham no Egito. Apesar de eles serem escravos, eles tinham abundância de alimentação, de coisas ali dentro lá no Egito, principalmente aqueles que trabalhavam dentro do palácio do rei. Eles tinham tudo. E essas pessoas foram que começaram a criar burburinhos no meio do povo de Israel. E eram essas pessoas que iam fazer com que o povo de Israel se rebelasse contra os seus líderes. E por isso Deus chegou para Josué e disse: olha, você precisa ser forte, corajoso, porque não vai ser fácil. E a força que Josué podia encontrar só era proveniente de Deus. De si mesmo ele não ia encontrar força, é somente Deus. Acabamos de ler uma ata aqui na igreja de novos líderes para o ano que vem. Liderar não é fácil. Liderar não é fácil. E às vezes vocês olham e pensam, algumas pessoas podem olhar e pensam: o líder é o pastor, o líder é o ancião. Não. Cada líder de um departamento, ele é líder. Ele é líder. E ele precisa ser forte e ser corajoso para poder enfrentar aquela situação com sabedoria. Com sabedoria. Este ano de 2023, o irmão Altivo foi o líder da ASA. Ele precisava ser forte, corajoso, inteligente, buscar a sabedoria de Deus para poder liderar, porque ele estava lidando com pessoas, estava lidando com seres humanos falhos, povo rebelde, povo que por qualquer coisa se revolta, e o líder precisa estar preparado. Josué precisava ter coragem para poder vencer os inimigos. E quando nós vamos ver a história de Josué, pessoas que estavam do lado dele tentaram derrubar ele. Assim como muitos tentavam desqualificar Moisés, continuaram tentando desqualificar Josué, dizendo que ele não tinha capacidade, que ele não tinha condições de liderar aquele povo. Eles esqueceram que quem tinha indicado era Deus. E quando Deus indica, Ele capacita. Por mais que talvez você não tenha capacidade, mas quando Ele indica, Ele capacita. E aquele povo tinha esquecido. E Josué precisava lutar
para poder ele vencer os inimigos. Ter coragem não significa viver sem medo, mas viver acima do medo, através da fé em Deus, através da fé em Jesus. Quando alguém fala para mim assim, eu não tenho medo, eu falo, você é um mentiroso. Porque todo mundo tem medo. Meu pai era super corajoso. Não tinha hora, não tinha dia para poder meu pai sair no meio do mato. Meu pai dormia dentro dos cemitérios. Eu não puxei, eu não herdei essa herança dele, porque dentro do cemitério eu evito entrar. Mas um dia, meu pai estava vindo de uma pescaria e alguém resolveu pregar uma peça em qualquer um que passasse por ali. Pegou um tronco de árvore, colocou no meio da estrada e jogou um pano branco em cima daquele tronco de árvore. E quando meu pai vinha, aí de longe, quando ele se deparou, ele viu aquele negócio branco no meio da estrada. Ele tinha passado, na ida não tinha nada. Agora ele vem voltando de madrugada, por volta de 2 e pouco da manhã, estava aquele negócio no meio da estrada. Ele parou, gritou, e de repente aquele negócio começou a mexer. Meu pai deu uma volta, saiu por uma outra estrada no meio dos pastos, chegou em casa. No outro dia cedinho, quando o sol começou a clarear, meu pai levantou e voltou para poder ver o que é que tinha. Mas naquela hora ele não passou onde estava para poder ver o que tinha. Depois ele contou para a gente o episódio. Aí quando ele chegou lá, já estava claro, era um tronco de árvore no meio da estrada com um lençol branco jogado em cima. Mas naquela hora ele teve medo. E ele disse que não teve medo de assombração, mas ele teve medo de alguém que na época tinha uns malfeitores que estavam andando por lá e ele pensou, pode ser um malfeitor que está indo, ele teve medo. E a única, então, coragem não significa viver sem medo, você vai ter medo, mas você precisa viver acima do medo. E acima do medo nós só vamos viver com a pessoa de Jesus Cristo. É Ele que vai fazer com que a gente supere o medo que tem em nós. E Deus, olhando para José, disse: José, não tema, não atemorize. Não temos inimigos. Vários tipos de inimigos vão aparecer diante de você, mas não tema. Não temos problemas que vai vir. Lidar com pessoas problemáticas. Nós estávamos comentando aqui na nossa escola, na escola sabatina. Nós somos pessoas diferentes, completamente diferentes um do outro, que aprendemos a lidar com essa diferença. Aprendemos a lidar e aprendemos a conviver com essas diferenças e viver em harmonia. Porque acima dessas diferenças há um Deus Todo-Poderoso que faz com que nós aprendamos a lidar com essas diferenças que há entre nós. Eu gosto muito de pensar num relacionamento a dois, casamento. O rapaz conhece a moça conhece o rapaz, de famílias completamente diferentes, educação diferente, costumes diferentes, e se casam. Nos primeiros dias vem aquele choque. Eu não sei se aconteceu com vocês, que pelo rosto de vocês parece que não tem muito tempo de casar. Tem aquele choque. Oh, meu Deus, no nosso namoro eu não percebi isso. Mas o que vai acontecendo? Vocês começam a aprender a lidar com essa situação, com a indiferença um do outro. E quando passa o tempo, no passar do tempo, vocês começam a se parecer um com o outro. O marido abre mão de alguma coisa para poder conquistar a mulher abre mão de alguma coisa para poder conquistar o marido, e o tempo vai passando. E o tempo vai passando e vocês começam a se parecer um com o outro. Eu não tive muita essa dificuldade, porque eu casei com uma prima primeira. Então lá eu não posso brigar com ela e dizer sua família não presta. E nem ela pode brigar e falar que a minha família não presta, porque
isso aí, nós estamos acabando com a nossa própria família. Mas mesmo assim, eu não conhecia ela, é uma prima que eu não conhecia. Primeira vez que eu a vi, os olhos bateu em cima e aí a gente começou a namorar e nos casamos. Ela foi criada longe da gente, costumes diferentes, com uma educação diferente. Hoje nós estamos com 34 anos de casado. Já enfrentamos alguns momentos difíceis e superamos e aprendemos a lidar com a situação. Deus ele dá uma promessa para Josué: Josué, eu não vou desamparar você, eu vou cuidar, vou estar com você em todo momento. Eu quero deixar esse recado para nós, porque essa mensagem também é para nós que fomos eleitos para algum cargo no ano de 2024. A promessa de Deus para mim e para você é: eu estarei com você, eu não vou desamparar você, eu vou cuidar de você. Você precisa só estar comigo, você precisa só estar ao meu lado. Deus ele nos fará vitoriosos. Assim como Josué foi vitorioso, Deus também fará com a liderança dessa igreja para o ano de 2024. Eu estava olhando quando leu aqui todos os carros aqui, o que mais me empolgou foi dois deles: desbravador e aventureiro. Nosso clube desbravador aqui, nós temos barracas personalizadas. Nossas barracas é personalizada. A dos aventureiros tem a cor da camisa dos aventureiros, a dos desbravadores tem a cor da camisa dos desbravadores. Nós temos toda a estrutura de um clube, e eu sei que Deus vai usar. Sabe por quê? Porque a igreja onde tem criança, ela tem um futuro. Ela tem um futuro. Um dia, eu não sei se o Pérez está lembrado disso, que ele chegou para mim e disse: pai, eu estou preocupado porque meus meninos ficam correndo e a igreja está preocupada com isso. Deixa as crianças, é melhor escorrer aqui dentro da igreja do que lá fora da igreja. Eu prefiro ver eles correndo aqui dentro da igreja do que lá fora da igreja. Pode ser que vocês pensem diferente.